Santa Edviges, poderosa intercessora diante de Deus, hoje erguemos nossos corações com fé e esperança para consagrar este mês que se inicia. Sabemos das dificuldades que nos cercam, das dívidas que pesam e das preocupações que muitas vezes tiram nossa paz. Mas também sabemos que nada é maior do que a graça divina que o Senhor derrama sobre aqueles que confiam. Por isso, pedimos que este mês seja um tempo de virada, de libertação e de prosperidade. Que as portas que estavam fechadas se abram, que as bênçãos cheguem até nós com rapidez e que nenhuma miséria ou angústia financeira encontre espaço em nossos lares. Santa Edviges, acolhe nossa súplica, guia-nos pelos caminhos da abundância e da justiça, e que este mês seja marcado pela vitória de Deus em nossas vidas. Se você também está passando por dificuldades financeiras, deixe seu nome ou pedido de oração nos comentários. Juntos, formaremos uma corrente de fé e oração, pedindo a intercessão de Santa Edviges. Santa Edviges, nossa intercessora diante do trono de Deus, hoje elevamos nossa voz em uníssono para clamar pelo início de um mês abençoado. Reconhecemos a tua santidade e o teu poder de interceder por todos aqueles que sofrem com dívidas, escassez e preocupações. Com reverência, colocamos diante de ti nossas dores, nossas faltas e nossas esperanças, acreditando que tua presença abrirá caminhos de vitória. Nós suplicamos, Santa Edviges, que este mês seja repleto de prosperidade em cada lar que confia em ti. Que as portas que estavam fechadas sejam destrancadas com a força da tua intercessão. Que a abundância chegue até nós com facilidade, rompendo as barreiras invisíveis que nos impedem de prosperar. Que cada dia deste mês traga boas notícias e oportunidades. Santa Edviges, patrona dos endividados, tu que conheces as dores de quem não consegue quitar suas contas, volta teu olhar misericordioso sobre nós. Não permitas que a miséria se instale em nossas casas. Que todo o peso de dívida seja retirado, que cada fardo seja aliviado e que tenhamos alívio imediato em nossas finanças, caminhando com dignidade. Nós clamamos com fé, Santa Edviges, que toda a energia negativa que trava nossa vida financeira seja dissipada neste mês. Que nenhuma força contrária ao bem prevaleça sobre nossas famílias, que a luz da tua intercessão nos envolva e nos proteja, iluminando os caminhos que nos levam à abundância, que a paz financeira reine em nossos lares. Santa Edviges, com humildade e confiança, pedimos que guies nossos passos para oportunidades justas e prósperas. Que possamos encontrar novos meios de trabalho, de sustento e de progresso. Que cada esforço nosso seja recompensado com frutos abundantes. Que este mês seja marcado por vitórias e realizações inesperadas. Pedimos também, Santa Edviges, que a inveja, a miséria e as portas fechadas se afastem de nossas vidas. Que toda sombra de desespero desapareça e que possamos viver dias de esperança. Fortalece nossa fé e não permitas que desanimemos diante das dificuldades. Tu és nosso auxílio e proteção. Que neste mês, Santa Edviges, a nossa vida financeira seja renovada pela graça de Deus por tua intercessão. Confiamos que cada oração elevada será ouvida e atendida. Acreditamos no poder da fé que move montanhas e quebra correntes. Que todas as correntes da escassez sejam quebradas agora. Santa Edviges, clamamos para que o dinheiro chegue até nós com rapidez e honestidade. Que o fruto do nosso trabalho seja multiplicado. Que nossos salários, rendimentos e recursos sejam suficientes para todas as nossas necessidades. Que nunca falte pão em nossas mesas, nem dignidade em nossas casas. Nós pedimos com fervor, Santa Edviges, que este mês seja um tempo de virada financeira,
que as portas que pareciam impossíveis de abrir sejam escancaradas, que as oportunidades batam à nossa porta e que tenhamos a coragem de aproveitá-las, que cada passo dado seja conduzido pela mão divina. Santa Edviges, nossa advogada diante de Deus, remove de nossa frente todos os obstáculos que nos impedem de alcançar prosperidade. Ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos chegam. Dá-nos discernimento para plantar sementes de abundância e colher frutos de paz e fartura. Nós cremos com convicção, Santa Edviges, que este mês será diferente. Não aceitaremos mais a miséria e a opressão financeira. Não aceitaremos viver com medo e preocupações constantes. Cremos que pela tua intercessão, a abundância já está sendo liberada dos céus para nós. Que os céus se abram sobre nossas casas, Santa Edviges, e que o favor divino seja derramado em abundância. Que cada área de nossa vida que estava seca floresça novamente. Que a tua presença, como intercessora fiel, nos traga paz interior e a confiança de que Deus está agindo agora. Santa Edviges, guia-nos neste mês com teus passos santos. Conduze-nos pelos caminhos de honestidade e vitória. Afasta-nos das escolhas erradas, dos enganos e das armadilhas que nos levariam à ruína. Protege-nos com tua luz poderosa, para que nada nem ninguém roube nossa prosperidade. Nós clamamos com esperança, Santa Edviges, que este seja o mês da transformação, o mês da abundância inesperada, o mês da vitória que tanto esperamos, o mês em que veremos o impossível acontecer diante de nossos olhos, pela misericórdia de Deus e pela tua poderosa intercessão. Que cada família que ora contigo, Santa Edviges, sinta o sopro da esperança entrando pela porta de casa. Que a fartura e a prosperidade toquem cada coração e cada mesa. Que possamos testemunhar as bênçãos recebidas e fortalecer a fé de todos que acreditam na tua intercessão. Santa Edviges, pedimos que cubras nossas finanças com teu manto de graça. Que este mês seja lembrado como o tempo em que a dívida foi paga, o alívio chegou e a abundância começou a fluir. Não nos deixes sozinhos, acompanha-nos em cada desafio e celebra conosco cada vitória. Nós confiamos, Santa Edviges, que já estamos vivendo um tempo novo. Já sentimos em nossos corações que o peso está saindo e que a leveza da paz está chegando. Que possamos caminhar firmes neste mês, proclamando vitória sobre todas as áreas de nossa vida financeira. Santa Edviges, intercede por nós junto a Deus, para que jamais falte prosperidade em nossas mãos. Que este mês seja apenas o começo de uma vida plena, abundante e sem falta. Que a graça se multiplique a cada dia e que possamos sempre honrar a Deus com o que recebemos. Santa Edviges, padroeira dos endividados e protetora daqueles que clamam por socorro, entregamos em tuas mãos o nosso mês, pedindo que cada dia seja iluminado pela luz da providência divina. Que todas as nossas necessidades financeiras encontrem respostas, que nenhuma porta de prosperidade permaneça fechada e que sejamos conduzidos pelos caminhos que levam à riqueza honesta e justa. Nós te pedimos, Santa Edviges, que abençoes nossas casas, nossos trabalhos, nossos negócios e nossas famílias. Que cada ambiente seja limpo de toda energia negativa, de toda maldição, de toda barreira que nos impede de avançar. Que este mês seja tempo de colheita, de multiplicação e de vitórias financeiras, onde experimentaremos a alegria da abundância do céu. Com firmeza de coração, declaramos que este mês será de grandes milagres. Através da tua intercessão, pedimos que toda dívida seja removida, que toda miséria seja quebrada e que possamos viver dias de paz financeira, sem angústia e sem peso. Que cada um de nós sinta o alívio da provisão divina descendo sobre nossas vidas, como chuva abençoada. Santa Edviges, abre os nossos caminhos para que possamos prosperar.
Guia-nos pelas estradas que levam a oportunidades certas, a trabalhos dignos e recompensadores, a bênçãos inesperadas que chegam com rapidez e facilidade. Que nenhum mal nos toque, que nenhuma escassez nos alcance, e que a fartura seja companheira fiel deste mês que começa. Neste clamor, nós nos unimos em comunidade, como irmãos e irmãs que acreditam no poder da oração. Somos um só coração diante de Ti, Santa Edviges, e pedimos que olhes para nossas necessidades, que escutes nossos clamores e que leves até Deus nossas súplicas de transformação financeira. Que este mês seja o marco da nossa virada, o início de uma vida nova. Nós declaramos com confiança que este mês será de vitórias e conquistas. Que todos os bloqueios espirituais que travam nossas finanças sejam desfeitos, que as correntes do fracasso sejam quebradas e que uma nova atmosfera de prosperidade reine sobre nós. Que as bênçãos que estavam retidas sejam liberadas e que nossos lares sejam cheios de provisão. Santa Edviges, nós cremos na Tua poderosa intercessão. Rogamos para que estendas Tua mão sobre nossas finanças e nos concedas sabedoria para administrar os recursos que receberemos. Que cada centavo, cada moeda, cada valor que entrar em nossas mãos seja multiplicado pela força divina e se torne fonte de alegria e segurança para todos nós. Pedimos também, Santa Edviges, que afastes de nossas vidas toda inveja, toda palavra de maldição, toda influência espiritual negativa que queira nos afastar da prosperidade. Que o Teu manto nos cubra e nos proteja, e que a graça de Deus se manifeste em abundância em nossas casas, neste mês e em todos os que virão. Este mês, Santa Edviges, não aceitaremos viver na miséria nem no desespero. Proclamamos que será um tempo de fartura, de portas abertas e de milagres financeiros. Que possamos testemunhar a generosidade do céu sendo derramada sobre nós e que cada necessidade se converta em bênção inesperada. Tu que és conhecida por ajudar aqueles que sofrem com dívidas e dificuldades, vem em nosso auxílio, Santa Edviges. Tira de nós o peso que carrega nosso coração. Traz-nos tranquilidade e paz. Que ao longo deste mês possamos dormir em serenidade, certos de que o amanhã será cheio de providências divinas. Nós clamamos com emoção e confiança que este mês seja a resposta das nossas orações de tanto tempo. Que possamos ver o impossível acontecer, que possamos tocar nas promessas divinas que aguardamos e que possamos viver a experiência de uma verdadeira virada financeira. Que nenhum de nós fique para trás, mas que todos sejamos alcançados. Santa Edviges, nossa intercessora fiel, pedimos que este mês seja banhado de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que não falte alimento em nossa mesa, que não falte recursos para pagar nossas responsabilidades e que não falte alegria em nossos corações. Que possamos viver este tempo com gratidão e confiança no poder de Deus. Com reverência, declaramos que Tu és canal de bênção para nós, Santa Edviges. Pela Tua intercessão, esperamos o socorro que tanto precisamos. Não nos abandone em nossas lutas financeiras, mas caminha conosco e mostra-nos que o céu está ao nosso favor. Unidos nesta oração, pedimos que a Tua intercessão traga respostas rápidas, que as bênçãos não demorem e que o dinheiro chegue até nós com agilidade. Que possamos, ainda neste mês, testemunhar milagres que nos surpreendam e nos encham de esperança. Que a confiança em Deus, pela Tua intercessão, nos faça perseverar em fé. Que este mês nos ensine a depender totalmente do céu, sem medo e sem insegurança. Que nossa vida seja testemunho vivo de que aqueles que confiam em Deus jamais ficam desamparados. Santa Edviges, pedimos que abençoes os trabalhos das nossas mãos. Que cada esforço seja recompensado, que cada semente plantada neste mês gere frutos abundantes
e que não haja perdas nem fracassos, que possamos colher em dobro tudo o que semeamos com dedicação e fé. Pedimos ainda com humildade que abençoes nossos lares com paz, que não haja brigas nem divisões por causa de dificuldades financeiras, mas que o amor e a união sejam fortalecidos neste mês. Que a tua presença intercessora traga harmonia a cada família aqui representada. Santa Edviges, que tua bênção nos acompanhe desde o primeiro até o último dia deste mês. Que possamos, ao final dele, olhar para trás e ver quantos milagres recebemos, quantas portas foram abertas e quanta provisão nos alcançou. Santa Edviges, com humildade e reverência, clamamos para que este mês se torne um tempo de prosperidade e fartura. Que nossas casas sejam cheias de paz e nossos caminhos iluminados pela luz da esperança. Rogamos para que toda barreira que impede nosso crescimento financeiro seja removida e que possamos avançar livres do peso das dívidas com coragem e confiança na providência divina. Nós pedimos que as riquezas cheguem até nós com rapidez e facilidade, não por vaidade, mas para que possamos viver com dignidade, sem as amarras da miséria e do sofrimento. Santa Edviges, guia-nos com tua sabedoria pelos caminhos seguros que nos conduzirão à estabilidade financeira. Fica ao nosso lado neste mês e que a cada dia possamos sentir tua presença abrindo portas e derrubando obstáculos. Mãe bondosa, sabemos que a verdadeira riqueza vem de Deus, mas também acreditamos que Ele nos concede meios para vivermos sem a aflição da escassez. Por isso, suplicamos que intercedas para que nossos trabalhos prosperem, que novas oportunidades se levantem e que nossa renda seja multiplicada. Que possamos testemunhar a providência divina em cada detalhe de nossa vida neste mês que se inicia. Santa Edviges, afastai de nossos lares toda miséria, toda dívida e toda energia negativa que tenta nos oprimir. Que a luz da abundância substitua as sombras da necessidade e que a paz reine em nossas famílias. Fortalece nossa fé para que jamais percamos a esperança, mesmo diante das dificuldades, e que sejamos perseverantes em nossa confiança no amor de Deus. Nós te pedimos que abençoes nossas mãos, para que tudo o que fizermos prospere. Abençoa nossos projetos, nossos negócios, nossas ideias e sonhos, para que todos deem frutos abundantes. Que este mês seja marcado por vitórias inesperadas, portas abertas e caminhos desobstruídos. Que possamos ver o milagre da providência acontecer diante de nossos olhos. Santa Edviges, tu que sempre socorrestes os pobres e necessitados, olha para nós com compaixão. Assim como foste instrumento de bondade na terra, sê agora canal de bênçãos para nossas vidas. Suplicamos que tua intercessão nos traga serenidade, esperança renovada e soluções concretas para nossas dificuldades financeiras. Derrama sobre nós a coragem de acreditar que nada é impossível para Deus. Ensina-nos a sermos fiéis na oração, perseverantes na luta e confiantes em cada passo. Santa Edviges, caminha conosco, livra-nos dos perigos da miséria e abre diante de nós o horizonte da abundância e da paz. Que este mês seja o mês da nossa virada financeira, o tempo em que experimentaremos a libertação dos pesos e o início de uma nova fase de prosperidade. Nós cremos, Santa Edviges, que tua poderosa intercessão moverá céus e terra em favor de nossa causa. Santa amiga e intercessora, nós te pedimos que nossa mesa esteja sempre farta, que nossas contas estejam sempre supridas e que nosso coração esteja sempre grato, que possamos ajudar os que necessitam, sendo também instrumentos de amor e caridade. Nós acreditamos firmemente que este mês será diferente. Ele será marcado por milagres, por portas que se abrem, por respostas que chegam e por bênçãos que transbordam.
Santa Edviges, confiamos em Ti e sabemos que não seremos abandonados em nossa caminhada, que a paz financeira reine em nosso lar, que nossas noites sejam de descanso tranquilo e nossos dias de alegria renovada, que a ansiedade seja substituída pela confiança e o medo pela esperança, pois contigo ao nosso lado sabemos que não caminhamos sozinhos. Santa Edviges, entrega nossas preces nas mãos misericordiosas de Deus Pai e roga para que Ele derrame chuva de prosperidade sobre nós. Que cada porta que parecia fechada seja aberta e que cada oportunidade perdida seja restaurada em dobro. Com devoção sincera, declaramos que este mês não será marcado por derrotas, mas por vitórias. Não será tempo de lágrimas de aflição, mas de lágrimas de gratidão, pois cremos que a providência divina se manifesta quando há fé verdadeira. Nós, como comunidade unida em oração, proclamamos juntos: Santa Edviges, intercede por nós. Santa Edviges, guia-nos à abundância. Santa Edviges, livra-nos das dívidas e da miséria. Santa Edviges traz prosperidade para nossas vidas, que a cada dia deste mês possamos testemunhar pequenos e grandes milagres. Que o inesperado de Deus nos surpreenda com provisões extraordinárias. Que possamos ver dinheiro chegando em nossas mãos de maneiras honestas e abençoadas, fortalecendo nossa fé ainda mais. Nós declaramos com convicção: este mês será diferente. Este mês será de prosperidade. Este mês será de vitória. Pois confiamos na intercessão de Santa Edviges e na infinita bondade de Deus. Santa Edviges, abençoa este mês. Abençoa nossas famílias. Abençoa nossa vida financeira. Que nunca nos falte o pão de cada dia. Que nunca nos falte esperança e que nunca nos falte a tua intercessão poderosa diante do trono de Deus. Santa Edviges, nós clamamos com toda a confiança que este mês seja um tempo de prosperidade, de crescimento e de vitórias em nossa vida financeira. Rogamos para que os céus se abram sobre nós, trazendo oportunidades inesperadas, portas que se escancaram e soluções que vêm com rapidez. Que nenhuma barreira consiga impedir o avanço de nossas conquistas, pois acreditamos que com a tua intercessão, as bênçãos de Deus se manifestarão com força. Neste mês, pedimos que as riquezas cheguem até nós com facilidade, que o trabalho de nossas mãos prospere e que os frutos do nosso esforço sejam multiplicados. Santa Edviges, rogamos para que o dinheiro nunca falte em nossa mesa, que possamos viver com dignidade e oferecer aos nossos lares o que necessitam. A Senhora, que conhece as dores de quem sofre com dívidas e aflições, sabe o quanto é urgente o nosso pedido por paz financeira. Clamamos também, Santa Edviges, para que toda a energia negativa que ronda a nossa vida seja eliminada neste mês. Que nenhum espírito de miséria, de atraso ou de bloqueio financeiro tenha poder sobre nós. Repreenda, ó Santa Bendita, toda força contrária que nos impede de avançar, e que somente a luz divina permaneça em nosso caminho, conduzindo-nos sempre à vitória e à abundância. Pedimos que reine em nosso lar a paz financeira, que nossas famílias tenham tranquilidade, que não nos falte o pão de cada dia e que nossas noites sejam livres de preocupações e insônias causadas pelas dívidas. Ó Santa Edviges, derrama o bálsamo de alívio em nossa casa, livrando-nos da opressão das contas que pesam e da falta que angustia. Que cada canto de nosso lar seja iluminado por esperança e confiança. Santa Edviges, nós suplicamos, afasta a miséria para longe de nós e que nenhuma dívida venha tomar conta do nosso presente ou do nosso futuro. Que tenhamos sabedoria e oportunidades para quitar tudo o que nos pesa e que possamos ver claramente o caminho da liberdade financeira. Nós cremos na Senhora como guia e intercessora e sabemos que com teu auxílio nada nos será impossível. Ó Mãe intercessora, abra diante de nós todas as portas que necessitamos. Que nenhuma oportunidade seja perdida.
Que nenhum obstáculo nos impeça de entrar nos caminhos da abundância. Guia-nos, Santa Edviges, para que possamos estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e que as riquezas divinas se manifestem em nossas mãos de maneira justa, honesta e rápida. Confiamos, Santa Bendita, que este será o mês da nossa virada financeira. Pedimos com fervor que este tempo seja marcado pela abundância de Deus em nossas vidas. Que possamos testemunhar a mudança que tanto almejamos, ver milagres acontecendo diante de nossos olhos e sentir a providência do céu agindo em cada detalhe da nossa história. Neste mês que consagramos a Ti, pedimos proteção contra qualquer laço de escassez. Que não sejamos atingidos por armadilhas financeiras, nem por enganos que nos desviem do caminho da prosperidade. Que todo passo nosso seja iluminado pela sabedoria do Espírito Santo e pela Tua intercessão, ó Santa Edviges, que sempre nos guia com bondade e compaixão. Nós te pedimos com lágrimas nos olhos e fé no coração, Santa Poderosa, que nos ampare nas lutas que travamos contra a falta e a dificuldade. Que não nos falte ânimo, que não nos falte esperança e que possamos sentir neste mês a vitória de Deus descendo sobre nós. Que possamos olhar para frente e dizer: foi pela intercessão de Santa Edviges que o impossível se tornou realidade em nossas vidas. Pedimos também por todos os nossos irmãos que estão nesta corrente de fé, que nenhum deles seja esquecido, que todos sejam alcançados por bênçãos financeiras e que juntos possamos testemunhar a grandeza do Senhor por meio da Tua intercessão, Santa Edviges. Unidos como comunidade de fé, acreditamos que o clamor coletivo chega ainda mais forte aos ouvidos de Deus. Ó Santa Edviges, nós te exaltamos e proclamamos com confiança. És nossa protetora nas finanças, és a nossa guia no caminho da abundância, és a intercessora que não falha. Por isso, depositamos este mês em Tuas mãos, certos de que colheremos frutos de vitória, de prosperidade e de alegria. Que cada amanhecer deste mês seja iluminado com esperança, que cada tarde seja regada com oportunidades e que cada noite seja de descanso em paz, pois saberemos que nossa vida financeira está guardada sob a Tua proteção. Santa Edviges, fortalece nossa fé, anima nossos corações e guia nossos passos rumo à riqueza que vem do Senhor. Nós declaramos com fé que não viveremos mais sob o peso da escassez. Declaramos que este mês será marcado pela abundância, pela multiplicação e pela virada financeira que tanto aguardamos. Santa Edviges, une a Tua voz à nossa e apresenta diante de Deus os nossos clamores mais urgentes, pois sabemos que a Tua súplica é sempre acolhida pelo Pai. Abençoa, ó Santa Bendita, os nossos trabalhos, os nossos negócios, os nossos estudos e todos os nossos projetos. Que tudo aquilo que colocarmos nossas mãos prospere. Que este mês seja cheio de conquistas e que cada vitória seja testemunho vivo do poder da fé. Pedimos também que a Senhora nos ensine a usar com sabedoria aquilo que recebermos. Que não haja desperdício nem desordem, mas que cada recurso que entrar em nossa vida seja administrado com prudência, responsabilidade e gratidão, para que possamos sempre prosperar de maneira justa e abençoada. Ó Santa Edviges, estenda sobre nós o Teu manto de proteção. Afasta-nos de armadilhas, de enganos e de pessoas que queiram nos roubar ou prejudicar. Livra-nos da inveja e da maldade e que só o bem, a fartura e a luz estejam presentes neste mês em nossos caminhos. Neste instante de oração, sentimos a Tua presença viva entre nós, fortalecendo nosso espírito e aquecendo nossos corações. É com esta fé ardente que afirmamos: este mês será diferente, este mês será de milagres, este mês será de abundância.
Santa Edviges, rogai por nós. Interceda junto a Deus para que cada palavra desta oração se torne realidade e que possamos ver ainda neste mês a resposta clara dos céus em nossa vida. Confiamos em Ti, acreditamos na Tua intercessão e nos entregamos completamente à Tua proteção. Santa Edviges, olhai para nós com vossa ternura e compaixão, pois carregamos no coração os fardos das dívidas, das preocupações e da insegurança que tantas vezes nos sufocam. Nós clamamos a vós, pedindo que este mês seja um divisor de águas, um tempo novo, onde a riqueza chegue com facilidade e rapidez, trazendo alívio e esperança para o nosso lar. Com firmeza, proclamamos que não viveremos mais sob o jugo da miséria, pois pela vossa intercessão seremos conduzidos aos caminhos da abundância. Ó Santa Edviges, sabemos que vós sois a padroeira dos endividados, e por isso, hoje vos pedimos com devoção. Afastai de nós toda a energia negativa que nos impede de prosperar. Que toda barreira espiritual ou material seja quebrada e que este mês seja marcado por vitórias, pela chegada de oportunidades inesperadas e pela certeza de que a mão de Deus está sobre nossa vida. Nós vos suplicamos, Santa Edviges, que ilumineis nosso caminho, que possamos trilhar com sabedoria as escolhas que nos levarão a uma vida mais próspera e abençoada. Que cada porta que parecia fechada seja aberta diante de nós e que nada nem ninguém possa impedir o fluxo de bênçãos que Deus preparou para a nossa família. Santa Edviges, abençoai nosso trabalho, abençoai nossos esforços e todo o suor de nossa labuta. Que cada esforço seja recompensado com frutos abundantes e que nunca falte em nossa mesa o pão de cada dia. Rogamos para que nossos talentos sejam multiplicados e reconhecidos e que possamos ser conduzidos a lugares de honra e prosperidade. Nós vos pedimos, protetora fiel, que abençoeis as finanças de nosso lar, que este mês seja livre da miséria, livre das dívidas, livre de qualquer fardo que nos cause desespero. Que a paz financeira reine em nossa casa e que possamos viver com dignidade, sem medo do amanhã. Querida Santa Edviges, nós nos unimos em fé e proclamamos com convicção: este será o mês da nossa virada financeira. Este será o tempo em que veremos milagres acontecerem, riquezas chegarem e bênçãos se multiplicarem em nossa vida, pois cremos na vossa intercessão, que é forte diante de Deus. Nós vos rogamos, Santa Edviges, por aqueles que estão sem emprego. Ajudai-os a encontrar colocação digna, abri os caminhos do trabalho e da oportunidade. Tocai os corações dos empregadores para que reconheçam o valor dos que buscam honestamente o sustento para suas famílias. Nós vos pedimos também, Santa querida, pelos empreendedores, pelos que arriscam e lutam diariamente para manter seu sustento. Abençoai seus negócios, multiplicai suas vendas, trazei clientes fiéis e afastai todo o mal que tenta prejudicar o crescimento de suas mãos laboriosas. Santa Edviges, guardai-nos contra toda tentação de desespero, contra todo medo que paralisa. Dai-nos fé inabalável para continuar acreditando que o melhor de Deus está chegando. Sustentai-nos na esperança para que jamais percamos a confiança de que este mês será marcado pela providência divina. Nós vos pedimos também por nossa saúde, pois sabemos que sem ela não podemos lutar. Fortalecei nossos corpos, dai-nos ânimo e disposição para que possamos trabalhar com coragem e disposição neste mês, sem desfalecer diante das dificuldades. Santa Edviges, nós vos honramos com respeito e reverência, pois reconhecemos vossa santidade e o vosso poder de interceder junto a Deus. Rogai por nós para que sejamos sempre fiéis ao Senhor, mesmo diante das provações financeiras. Que nunca percamos a fé, pois sabemos que com vossa ajuda seremos sustentados pela providência divina. Querida Santa, olhai para as nossas famílias.
Que este mês seja abençoado não apenas com dinheiro e prosperidade, mas também com amor, paz e união em nossos lares. Que a alegria da vitória financeira venha acompanhada da harmonia e da presença de Deus em nossa casa. Nós vos pedimos com fervor, Santa Edviges, libertai-nos dos ciclos de miséria que assolaram nossa família. Rompei as correntes que nos prendem à escassez e conduzi-nos à abundância plena, que possamos experimentar ainda neste mês o milagre da transformação financeira. Santa Poderosa, nós declaramos com convicção que este será o mês em que a riqueza nos encontrará. Este será o mês em que os céus se abrirão sobre nós, derramando bênçãos incontáveis. Este será o mês em que testemunharemos a grandeza do poder de Deus agindo por vossa intercessão. Com o coração cheio de gratidão, já vos agradecemos, Santa Edviges, pois cremos que nosso clamor não ficará sem resposta. Nós já vemos com os olhos da fé as bênçãos chegando, os problemas sendo solucionados e a paz reinando em nossas finanças. Querida protetora, nós vos pedimos que continueis a caminhar conosco, que não nos abandoneis em nenhum momento, mas que sejais nosso farol neste mês e em todos os dias de nossas vidas. Santa Edviges, rogai a Deus por nós, para que sejamos sempre merecedores das bênçãos que pedimos. Ajudai-nos a manter a honestidade, a humildade e a gratidão em cada vitória que recebermos, pois reconhecemos que tudo vem das mãos do Altíssimo. Ó Santa Edviges, mulher fiel que entregou sua vida em caridade e amor aos pobres, nós nos colocamos em tuas mãos com toda a humildade, pedindo que abençoes cada passo que dermos neste mês. Que as oportunidades de crescimento financeiro se multipliquem, que as portas antes fechadas se abram diante de nós e que cada necessidade de nossa casa seja suprida pela providência divina. Santa Edviges, intercede junto a Deus para que as riquezas honestas cheguem até nós com facilidade e rapidez. Que nenhuma barreira nos impeça de prosperar, que nenhum obstáculo nos roube a alegria de ver nossos frutos florescerem e que tenhamos paz financeira para cuidar de nossa família, de nossos filhos e de todos aqueles que amamos. Pedimos, ó bendita Santa, que neste mês toda a energia negativa que nos trava e nos prende ao medo da escassez seja eliminada por completo. Que nenhuma força contrária tenha poder sobre nós, que nenhuma maldição de miséria permaneça em nossa casa e que toda sombra de dívida e aflição seja dissipada pela luz da prosperidade que vem de Deus. Santa Edviges, que tua intercessão nos guie para o caminho da abundância verdadeira. Mostra-nos as oportunidades certas, abre nossos olhos para ver as bênçãos que já nos cercam e fortalece nossas mãos para trabalhar com dedicação, honestidade e esperança. Que cada esforço seja multiplicado e que cada semente lançada produza colheita em dobro. Neste mês que entregamos a Ti, pedimos que a riqueza não apenas chegue, mas permaneça conosco, que o dinheiro circule em nossas vidas de forma justa e equilibrada, trazendo tranquilidade, paz e segurança para cada lar aqui representado. Que possamos honrar nossas contas, viver livres das dívidas e ajudar também aqueles que necessitam. Ó Santa Edviges, olha para nossas lutas diárias, para as contas que se acumulam, para os medos que às vezes pesam sobre nós. Envolve-nos em teu manto de proteção, para que a miséria jamais chegue até nossas portas, para que a carência nunca habite em nosso lar e para que a fartura se torne nossa nova realidade neste mês que começa. Com fé inabalável, declaramos que este será o mês da nossa virada financeira. Não viveremos mais na angústia de esperar por milagres distantes, porque cremos que tu, Santa Edviges, serás o canal que levará nossas súplicas ao coração misericordioso de Deus, e Ele nos atenderá com amor e abundância.
Pedimos que guies cada decisão que tomarmos neste mês, Santa Edviges, para que não erremos os passos nem desperdicemos oportunidades. Que nossos negócios prosperem, que nossos trabalhos sejam reconhecidos, que novos caminhos se abram diante de nós e que todas as portas de abundância se escancarem ao nosso favor. Ó Santa Amiga dos necessitados, abençoa o alimento em nossas mesas, abençoa o salário que recebemos, abençoa cada moeda e cada nota que passar por nossas mãos. Que nada falte, que tudo sobre, e que possamos viver este mês com a dignidade de quem foi visitado pela providência divina através da tua intercessão. Nós, unidos em oração, proclamamos com firmeza que este mês será diferente. Será um mês de bênçãos, de riquezas inesperadas, de soluções urgentes, de alívio imediato e de paz duradoura. Acreditamos que a tua poderosa intercessão, Santa Edviges, está já trabalhando em nosso favor, trazendo os recursos que precisamos. Não permita, Santa Edviges, que as dívidas nos acorrentem ou que a tristeza nos domine. Que cada preocupação financeira seja transformada em confiança, que cada falta se transforme em abundância e que cada lágrima de aflição se converta em sorriso de gratidão. Tu, que conheces a dor dos endividados, acolhe o nosso clamor e conduz-nos à vitória. Neste mês, queremos caminhar em fé, Santa Edviges, confiantes de que não estamos sozinhos. Que possamos sentir a tua presença junto de nós, fortalecendo-nos, encorajando-nos e inspirando-nos a crer que o impossível é possível diante de Deus. Ó Santa Edviges, não permitas que o inimigo roube nossa esperança ou semeie dúvidas em nossos corações. Que a certeza da prosperidade nos acompanhe todos os dias, que a abundância se manifeste em cada detalhe de nossa vida e que a graça de Deus, por tua intercessão, nos cubra como um rio de bênçãos. Pedimos que neste mês sejamos capazes de testemunhar milagres financeiros, de ver portas abrirem onde antes só havia paredes e de experimentar a alegria de viver sem limitações. Que possamos, no final deste período, olhar para trás e dizer: foi neste mês que nossa vida mudou pela graça de Deus e pela intercessão de Santa Edviges. Querida Santa Edviges, derrama sobre nós tua bênção de prosperidade. Ensina-nos a administrar bem aquilo que recebermos, a usar o dinheiro com sabedoria e a nunca perder de vista que toda riqueza vem do Senhor. Que sejamos fiéis com o pouco para que Ele nos confie o muito. Santa Poderosa, rogai por nós para que neste mês possamos viver em paz, com saúde, com esperança e com a certeza de que a miséria não terá lugar em nossa história. Que nossos filhos cresçam em um lar abençoado, que nossas famílias se unam em alegria e que a prosperidade seja a herança que deixaremos para as próximas gerações. Neste mês consagrado a Ti, entregamos nossos medos, nossas dívidas, nossas dores e nossas esperanças. Recebe tudo em Tuas mãos benditas e apresenta diante do trono de Deus. Temos fé de que Ele, em sua infinita misericórdia, ouvirá Tua intercessão e derramará riquezas de forma rápida e abundante sobre nós. Santa Edviges, padroeira dos que clamam por libertação financeira, rogai por nós. Que o mês que hoje começa seja marcado por milagres, por mudanças, por vitórias e pela realização de nossos sonhos. Nós confiamos, nós acreditamos e nós recebemos, em nome de Jesus Cristo, pela tua poderosa intercessão. Santa Edviges, tu que és conhecida como protetora daqueles que sofrem com dívidas e dificuldades financeiras, nós nos voltamos a ti com fé inabalável. Clamamos para que este mês seja um tempo de virada, em que as portas da escassez sejam fechadas para sempre e as portas da riqueza e da prosperidade sejam abertas diante de nós. Acreditamos que, com tua intercessão, o céu derramará bênçãos sobre nossas vidas.
Pedimos, Santa Edwiges, que nos ajudes a caminhar pelos caminhos da luz, longe de toda a energia negativa que tenta bloquear nossa prosperidade. Que toda inveja, todo peso espiritual e todo impedimento financeiro sejam dissipados pela Tua presença santa. Que possamos sentir a leveza da libertação e a esperança de dias melhores que já começam a nascer em nossos lares. Santa Edwiges, bendita intercessora, olha para os nossos corações aflitos que desejam a paz financeira. Tu sabes, Santa querida, como é difícil viver sob o peso das dívidas e da miséria. Mas também sabes que o Senhor concede vitória àqueles que confiam na sua providência. Por isso, suplicamos que este mês seja marcado pela abundância e pela vitória em nossas finanças. Ó Santa Edwiges, intercede junto ao trono de Deus para que os nossos caminhos se tornem férteis e que cada esforço nosso seja recompensado com frutos de prosperidade. Que o dinheiro chegue até nós com facilidade e rapidez, não como fruto de desespero, mas como bênção enviada do céu. Que possamos, com esses recursos, sustentar nossas famílias e ajudar aqueles que necessitam. Nós te pedimos, Santa Edwiges, que nos guardes de todos os males que rondam nossas vidas financeiras, que a miséria não chegue até nós, que as dívidas não nos aprisionem e que a falta não se instale em nossos lares. Pelo contrário, que possamos viver a realidade da fartura, onde nada nos falte e onde possamos viver em paz e tranquilidade. Querida Santa Edwiges, olha para cada um de nós que neste momento nos unimos em oração. Vê as lágrimas daqueles que sofrem pela falta de dinheiro, pela angústia das contas, pela vergonha da escassez. Transforma essas lágrimas em testemunhos de vitória, para que possamos proclamar ao mundo que a Tua intercessão trouxe mudança e esperança em nossas vidas. Santa Edwiges, guia-nos com Tua mão firme pelos caminhos que nos levarão à riqueza e à prosperidade. Afasta-nos das decisões erradas, das más escolhas e dos perigos que possam nos tirar do rumo da bênção. Que cada passo dado neste mês seja iluminado pela Tua intercessão, levando-nos sempre em direção à vitória. Ó Santa Protetora, que este mês seja lembrado como o mês da virada financeira em nossas vidas. Que possamos olhar para trás e reconhecer que aqui começou a nossa libertação, que aqui começou a nossa abundância. Que possamos testemunhar diante de todos que com Tua intercessão fomos libertos da miséria e das dívidas. Santa Edwiges, rogamos para que nunca nos falte o essencial e que tenhamos sempre além do necessário, para poder partilhar com generosidade. Que a riqueza não seja apenas material, mas também espiritual, trazendo paz, união e harmonia dentro dos nossos lares. Que possamos viver com dignidade e prosperidade, celebrando cada bênção que recebemos. Nós cremos, Santa Edwiges, que a Tua intercessão é poderosa diante de Deus. Por isso, elevamos a nossa voz em confiança, sabendo que não clamamos em vão. Cremos que neste mês os céus se abrirão sobre nós e que bênçãos financeiras serão derramadas em nossas vidas de maneira grandiosa e surpreendente. Santa querida, pedimos que coloques diante de nós pessoas, oportunidades e caminhos que nos levem ao crescimento e à prosperidade. Que saibamos reconhecer as portas abertas e que tenhamos coragem de atravessá-las, confiantes de que Deus está ao nosso lado, guiando-nos sempre para a vitória. Intercessora fiel, pedimos que a paz financeira reine em nossos lares, que os conflitos causados pela falta de dinheiro sejam substituídos pela harmonia e pela união. Que possamos viver dias tranquilos, sem medo do amanhã, porque temos a certeza de que a providência divina nos sustenta em cada detalhe. Santa Edwiges, pedimos com fé que cada dívida seja transformada em vitória, que cada angústia seja transformada em alegria e que cada necessidade seja transformada em abundância.
que possamos proclamar que este mês foi abençoado e que tua intercessão nos levou ao milagre que tanto aguardávamos. Ó Santa Edviges, nós te honramos com devoção e com todo o respeito invocamos tua ajuda. Sabemos que não somos dignos por nossos méritos, mas confiamos na tua bondade e na tua compaixão. Intercede por nós junto a Jesus Cristo, para que possamos viver uma vida de fartura e gratidão. Santa poderosa, ajuda-nos a manter viva a chama da fé, mesmo nos dias mais difíceis. Que possamos nunca perder a esperança, mesmo diante dos desafios, porque sabemos que a tua mão intercessora não nos abandona. Dá-nos paciência para esperar e confiança para seguir firmes até que a vitória chegue. Pedimos, Santa Edviges, que abençoes cada família unida nesta oração. Que todos nós, como comunidade de fé, possamos viver a experiência de testemunhar milagres financeiros neste mês. Que a tua bênção se estenda a cada lar, a cada coração, e que possamos viver unidos na graça do Senhor. Santa Edviges, confiamos em ti e descansamos nossos pedidos em tuas mãos. Que cada palavra aqui pronunciada suba ao céu como clamor fervoroso e chegue até o trono de Deus. Cremos que em breve veremos os frutos desta oração e que testemunharemos o poder da tua intercessão. Ó Santa Gloriosa, recebe hoje o nosso clamor sincero e intercede por nós. Que este mês seja marcado pela abundância, que cada porta se abra, que cada caminho seja iluminado e que cada necessidade seja suprida. E possamos, ao final deste tempo, erguer nossas vozes em agradecimento e louvor. Nós clamamos, Santa Edviges, para que neste mês as riquezas cheguem até nós com facilidade e rapidez. Que não nos falte trabalho, oportunidades e meios honestos para conquistarmos a paz financeira. Intercedei por nós, ó poderosa amiga dos que sofrem com dívidas e dificuldades, para que a abundância divina seja derramada em nossas casas e possamos experimentar a graça de uma vida renovada e próspera. Ó Santa Edviges, nós vos imploramos, afastai de nossos caminhos toda energia negativa, toda barreira espiritual ou material que nos impede de prosperar. Libertai-nos das correntes da miséria e conduzi-nos com vossa mão amorosa pelos caminhos da justiça, da honestidade e da fartura. Que neste mês nenhuma sombra do fracasso ou da falta nos alcance, mas que vivamos sob a luz da abundância celestial. Com fervor, pedimos que este mês seja marcado como o mês da nossa virada financeira. Santa Edviges, vós que sempre fostes conhecida pela generosidade e pelo amor aos necessitados, olhai para nossas necessidades e suplicai por nós junto ao Senhor, para que Ele multiplique o fruto do nosso trabalho e faça transbordar bênçãos em nossas famílias. Nós sabemos, Santa Edviges, que a miséria e as dívidas não fazem parte do plano divino para nós. Por isso, clamamos que por vossa intercessão sejamos libertos desses fardos pesados, que nenhuma conta atrasada, nenhuma cobrança ou preocupação financeira nos roube a paz, mas que possamos experimentar o milagre da estabilidade e da abundância. Pedimos com confiança que todas as portas se abram diante de nós neste mês. Portas de emprego, de negócios, de prosperidade e de ajuda inesperada. Que possamos ver milagres acontecerem em nossas vidas, recebendo recursos e oportunidades de formas que jamais imaginaríamos. Ó Santa Edviges, vós que sois chamada a advogada dos necessitados, lutai por nós neste tempo de clamor. Ó Santa Edviges, guia-nos pelos caminhos que nos levarão à riqueza e à fartura. Não uma riqueza egoísta, mas aquela que nos permita viver com dignidade, sustentar nossas famílias e também ajudar aqueles que sofrem. Que a prosperidade que pedimos seja instrumento de bênção para nós e para muitos ao nosso redor, testemunhando o poder de Deus, agindo por meio de vossa intercessão. Santa Edviges, neste mês, suplicamos por um tempo de colheita.
Que tudo o que temos plantado com esforço, lágrimas e esperança seja multiplicado. Que o Senhor olhe para a nossa fé e, por vosso intermédio, nos conceda uma colheita abundante em todas as áreas financeiras de nossas vidas. Nós vos pedimos, ó protetora dos aflitos, que reine em nossos lares a paz financeira, que possamos viver sem medo do amanhã, sem angústias pelo que falta, mas certos de que neste mês teremos o necessário e muito mais. Que a abundância nos visite e permaneça conosco, trazendo tranquilidade e alegria aos nossos corações. Santa Edwiges, nós nos unimos em oração para que cada dívida seja eliminada, cada necessidade seja suprida e cada pedido seja atendido. Nós acreditamos na força de vossa intercessão e não duvidamos que este mês será diferente, que este mês será marcado pela vitória financeira que tanto aguardamos. Com emoção clamamos, não permitais que a miséria ou a escassez nos alcance. Guardai-nos como filhos amados e conduzi-nos sempre ao encontro com a providência divina. Que as bênçãos do céu desçam sobre nós como chuva abundante e nos envolvam neste novo tempo de fartura. Ó Santa Edwiges, enchei nossos corações de coragem para enfrentar cada dia com esperança e fé. Que não nos falte força para lutar, nem confiança para acreditar que Deus, através de vossa intercessão, já está providenciando milagres financeiros em nossas vidas neste mês. Santa Edwiges, ensinai-nos também a sermos responsáveis com as bênçãos recebidas. Que saibamos administrar com sabedoria nossos recursos e que cada moeda, cada valor que entrar em nossas mãos, seja multiplicado pela graça de Deus e usado para o bem. Com humildade, depositamos em vossas mãos as preocupações que nos tiram o sono e roubam a nossa paz. Recebei nossos pedidos e apresentai-os a Deus, para que Ele transforme o que hoje é escassez em abundância, o que hoje é dívida em libertação, o que hoje é lágrima em testemunho de vitória. Ó Santa Edwiges, nós cremos na vossa poderosa intercessão e afirmamos com confiança: este será o mês da nossa virada financeira. Declaramos com fé que as bênçãos já estão chegando, que os recursos já estão sendo liberados e que os milagres já estão acontecendo em nossas vidas. Santa Edwiges, elevamos este clamor como comunidade unida, como irmãos que compartilham da mesma esperança e da mesma necessidade. Que a nossa oração, unida à vossa santidade, suba aos céus como um perfume agradável e traga a resposta urgente que tanto aguardamos. Ó Santa Edwiges, concedei-nos neste mês a oportunidade de experimentar a providência divina em sua plenitude. Que cada um de nós veja, com os próprios olhos, o favor de Deus abrindo portas, enviando recursos e transformando nossa realidade financeira. Santa Edwiges, nós vos louvamos e agradecemos desde já pelas graças que sabemos que virão. Obrigado por não nos abandonardes, obrigado por interceder por nós, obrigado por nos guiar no caminho da prosperidade. Que este mês, ó Santa Edwiges, seja lembrado como o tempo em que tudo mudou. Que possamos testemunhar com alegria que a vossa intercessão trouxe para nós a abundância, a riqueza e a paz que tanto pedimos. Santa Edwiges, modelo de fé e caridade, nós clamamos para que a abundância seja derramada sobre nossas casas. Que este mês não falte nada em nossas mesas, que o sustento chegue com facilidade, que o dinheiro que precisamos para viver com dignidade flua até nós como rio que jamais seca. Rogamos para que os ventos da prosperidade soprem em nossa direção, trazendo-nos oportunidades novas e abençoadas. Intercede por nós, Santa Edwiges, junto ao Pai Celestial, para que possamos vencer os fardos das dívidas e das preocupações financeiras. Que a opressão do medo e da falta seja substituída pela confiança firme na providência divina. Que cada conta seja paga com tranquilidade, que cada necessidade seja suprida com rapidez e que a esperança nunca nos abandone.
Nós cremos, Santa Edviges, que tua intercessão abre portas que estavam trancadas, ilumina caminhos que pareciam escuros e nos conduz à vitória sobre as dificuldades. Que este mês seja marcado por contratos fechados, empregos conquistados, promoções recebidas e bênçãos inesperadas. Queremos caminhar confiantes, certos de que a abundância já está a caminho. Ó Santa Edviges, afasta de nossos lares toda a energia negativa que impede o progresso. Que nenhuma inveja, maldição ou obstáculo se levante contra nós. Que a luz do Senhor, através da tua intercessão, preencha cada canto de nossa casa com harmonia, paz e prosperidade. Que cada ambiente seja consagrado e que a fartura reine sobre nossas famílias. Querida Santa Edviges, ensina-nos a lidar com o dinheiro com sabedoria e discernimento. Que não sejamos escravos da ganância, mas que saibamos valorizar cada bênção recebida. Que possamos administrar bem os recursos que nos são confiados, para que possamos também ajudar aqueles que precisam e, assim, espalhar a bondade de Deus no mundo. Nós suplicamos, Santa Edviges, que este mês seja de virada financeira em nossas vidas. Que a luta do passado se transforme em testemunho de vitória. Que o desespero de ontem dê lugar à gratidão de hoje e que cada lágrima seja substituída pelo sorriso de quem experimenta a generosidade divina. Santa Edviges, protetora dos endividados, sabemos que muitos de nós carregam o peso de contas atrasadas, cobranças e preocupações. Intercede para que possamos encontrar soluções rápidas e justas, para que possamos nos levantar com dignidade e caminhar livres desse peso. Que possamos viver sem medo do amanhã, sustentados pela fé e pela certeza da providência. Nós te pedimos, Santa Edviges, que este mês seja abençoado em cada detalhe, que o dinheiro chegue de formas inesperadas, que portas financeiras se abram e que toda falta se converta em abundância. Que possamos testemunhar milagres financeiros que fortalecerão ainda mais nossa fé e nos aproximarão de Deus. Santa querida, envolve-nos com teu manto de amor e proteção. Que não falte o pão, que não falte o trabalho, que não falte a esperança. Que possamos ser exemplo de fé viva para aqueles que convivem conosco, mostrando que quem confia em Deus e conta com a intercessão dos santos nunca fica desamparado. Clamamos, Santa Edviges, para que nossas casas sejam verdadeiros refúgios de paz. Que a harmonia reine entre nossos familiares, que o respeito e o amor estejam presentes em cada gesto e que a prosperidade caminhe lado a lado com a unidade. Que possamos viver este mês em comunhão com Deus e com nossos irmãos. Ó Santa Edviges, intercede para que nossos trabalhos e esforços sejam multiplicados. Que cada semente plantada gere frutos abundantes, que cada projeto iniciado prospere e que cada sonho seja abençoado com realizações. Que não haja estagnação em nossas vidas, mas que avancemos sempre com coragem e esperança. Nós suplicamos que, sob tua proteção, possamos ser libertos das dívidas que pesam sobre nossos ombros. Que o dinheiro necessário chegue com rapidez e honestidade para que possamos caminhar livres e confiantes. Que a paz financeira tão desejada finalmente se instale em nossos lares. Santa Edviges, guia-nos pelos caminhos da honestidade e da justiça. Que não nos desviemos por atalhos perigosos, mas que sejamos conduzidos sempre pela mão de Deus. Que saibamos reconhecer as oportunidades enviadas do céu e aproveitar cada uma delas para crescer e prosperar. Nós cremos que este mês não será igual aos anteriores. Acreditamos que tu já estás intercedendo por nós e que o milagre da abundância já começou a se manifestar. Que cada dia traga sinais de vitória, que cada manhã seja repleta de esperança renovada e que cada noite seja marcada pela gratidão. Santa Edviges, que tua intercessão afaste de nós toda miséria.
Que nenhuma escassez se aproxime de nossas vidas. Que possamos viver com dignidade, sustentados pela providência de Deus e guiados pela tua mão amorosa. Que nossos corações sejam fortalecidos pela fé e nunca percam a esperança. Querida intercessora, pedimos que inspires nossos passos para que saibamos reconhecer os caminhos que levam à prosperidade. Que cada escolha que fizermos neste mês seja iluminada pelo Espírito Santo e nos conduza à vitória. Que possamos caminhar com confiança, sabendo que estamos amparados pelo céu. Ó Santa Edwiges, concede-nos também a graça de partilhar, que ao sermos abençoados com prosperidade, saibamos ajudar aqueles que atravessam dificuldades. Que possamos ser instrumentos da providência divina na vida de outros irmãos, espalhando a caridade e a bondade por onde passarmos. Pedimos ainda, Santa Edwiges, que fortaleças nossa fé, que não desanimemos diante das dificuldades, mas que mantenhamos o coração confiante, que possamos testemunhar o poder da oração e proclamar ao mundo que Deus é fiel e que tua intercessão jamais falha. Santa Edwiges, nós clamamos com fervor para que toda energia negativa, todo peso espiritual que impede nosso crescimento e nossa prosperidade, seja eliminado agora de nossas vidas. Que nenhuma miséria, nenhuma dívida, nenhuma carência tenha lugar em nosso lar. Pedimos que a tua luz sagrada ilumine os caminhos que percorremos, afastando de nós todas as barreiras e obstáculos que possam nos prender à escassez. Santa protetora dos necessitados, intercede por nós junto ao Senhor para que este mês seja um tempo de virada, um tempo de novas oportunidades e grandes conquistas. Que o dinheiro, fruto de nossa honestidade e de nossas lutas diárias, chegue até nós com rapidez e facilidade. Que possamos viver em paz, sem o tormento das dívidas, e que possamos dar uma vida mais digna e serena àqueles que amamos. Santa Edwiges, acolhe nossos pedidos e nossas lágrimas, conhece nossas lutas e nossas limitações, mas também sabes da nossa fé. Nós suplicamos que as portas da prosperidade se abram diante de nós, que clientes, oportunidades de trabalho, promoções e negócios abençoados cheguem até nossas mãos neste mês. Que tudo o que nos parecia impossível torne-se possível pela graça divina. Pedimos que tuas mãos benditas afastem de nossos caminhos todo espírito de escassez, toda inveja e toda maldição que possa querer bloquear a nossa ascensão. Liberta-nos, Santa Edwiges, de tudo aquilo que prende a nossa vida financeira ao fracasso. Que este mês seja marcado pela abundância, pela multiplicação dos recursos e pela vitória da fé sobre o medo. Ó Santa Gloriosa, nós te suplicamos, guia-nos com tua sabedoria para que saibamos usar bem os dons e recursos que recebermos. Não permitas que sejamos levados pela tentação do desperdício ou da ingratidão, mas que aprendamos a valorizar cada bênção recebida. Que sejamos administradores fiéis da prosperidade que o céu nos concede. Com humildade e confiança, entregamos diante de ti todas as nossas preocupações financeiras. Tu que foste exemplo de caridade e desprendimento, ajuda-nos a acreditar que também seremos capazes de viver com dignidade e fartura. Que este mês seja diferente de todos os outros, seja o mês em que veremos a mão de Deus agindo em nossas vidas de forma clara e poderosa. Santa Edwiges, nós cremos na tua intercessão e não apenas pedimos, mas declaramos com fé: este será o mês da nossa virada financeira. Este será o tempo em que nossa história será transformada. Este será o mês em que nossas contas deixarão de ser fonte de preocupação e passarão a ser testemunho da providência divina.
Rogamos que a paz financeira reine em nossos lares, que não falte alimento em nossa mesa, que não falte alegria em nossos corações, que não falte esperança em nossas almas. Que cada centavo que chegar até nós se multiplique, trazendo alívio e novos caminhos de prosperidade. Santa Edwiges, expulsa de nossas vidas o fantasma da miséria, que tantas vezes nos tirou o sono e roubou nossa paz. Afasta para longe de nós o peso das dívidas e da insegurança. Que possamos dormir tranquilos, confiando que Tu já estás agindo por nós diante de Deus. Nós cremos no Teu poder de intercessão e juntos, como comunidade de fé, erguemos nossas vozes para declarar que este mês será um mês de bênçãos derramadas, de oportunidades abertas, de milagres financeiros acontecendo em nossas vidas. Ó Santa Amada, envolve-nos em Teu manto de proteção e guia-nos pelos caminhos da prosperidade. Que cada passo dado neste mês seja um passo rumo à vitória, à liberdade financeira e à vida plena em Cristo. Santa Edwiges, neste clamor coletivo, pedimos que as portas se abram de maneira sobrenatural, que clientes cheguem, que dívidas sejam pagas, que empregos sejam conquistados, que negócios prosperem, que contratos sejam fechados e que a abundância chegue de todos os lados. Pedimos que este mês seja lembrado como o mês em que o céu se moveu por nós. Que os milagres aconteçam não só em nossas vidas, mas também nas vidas de todos aqueles que oram conosco neste momento. Que a Tua bênção se estenda sobre todos nós, como uma corrente viva de prosperidade. Santa Edwiges, fortalece nossa fé para que jamais desanimemos diante das dificuldades. Dá-nos coragem para continuar, esperança para acreditar e sabedoria para discernir os caminhos certos. Que este mês seja iluminado pela Tua presença e guiado pela vontade divina. Santa Protetora, pedimos também que toda inveja, olho gordo ou espírito contrário à prosperidade seja anulado em nome de Jesus. Que somente a graça, a abundância e a paz permaneçam conosco. Com amor e devoção, nós nos entregamos a Ti, confiando que nossas preces já foram ouvidas. Cremos que este mês será de colheita abundante e que a vitória financeira já está sendo derramada sobre nós. Santa Edwiges, abençoa nosso lar, nossas famílias, nossos trabalhos e nossos caminhos. Que tudo o que tocarmos prospere e que possamos sempre reconhecer a mão de Deus em cada conquista. Santa Edwiges, nós te pedimos que estendas Tuas mãos sobre nossos lares e famílias, afastando toda a energia negativa que tente nos impedir de crescer. Que o mal não encontre espaço em nossa vida e que nada seja capaz de roubar nossa paz. Que a Tua intercessão elimine as barreiras invisíveis que travam nossa prosperidade e abra o caminho para que possamos avançar sem medo. Intercede por nós, Santa Edwiges, para que a abundância de Deus nos alcance neste mês. Que cada dia seja marcado pela chegada de boas notícias, portas abertas e oportunidades que tragam recursos inesperados. Que os frutos do nosso trabalho se multipliquem e que a riqueza venha até nós com rapidez e honestidade, para que possamos viver com tranquilidade. Nós te suplicamos, Santa Edwiges, para que toda miséria seja arrancada de nossas vidas. Que as dívidas não nos persigam, que as contas não sejam um peso insuportável e que o desespero financeiro seja substituído pela esperança renovada. Dá-nos a vitória sobre os problemas que nos oprimem, pois confiamos no Teu auxílio diante do Senhor. Que a luz do céu se derrame sobre nossas mãos, sobre cada projeto que iniciarmos e sobre cada sonho que buscamos realizar. Santa Edwiges, guia-nos pelos caminhos corretos, mostra-nos as escolhas certas e afasta-nos das armadilhas que poderiam nos desviar do propósito de Deus. Conduze-nos com segurança rumo à riqueza honesta e à prosperidade duradoura. Santa Edwiges, que este seja o mês da virada financeira em nossas vidas.
Que tudo aquilo que estava parado se mova em nosso favor, que aquilo que estava fechado se abra, e que aquilo que parecia impossível se torne possível pelo poder da fé. Nós cremos e declaramos: este mês será diferente, este mês será de abundância. Nós sabemos, Santa Edviges, que não estamos sozinhos. Como comunidade de fé, unimos nossas vozes e nossos corações neste clamor. Não oramos apenas por nós, mas por cada irmão e irmã que também precisa de alívio. Que a prosperidade não chegue a um só, mas a todos, para que juntos possamos testemunhar os milagres de Deus em nossas vidas. Olha para nossas famílias, Santa Edviges, e derrama sobre elas a paz financeira. Que não falte alimento em nossa mesa, que não falte teto sobre nossas cabeças, que não falte trabalho em nossas mãos. Que este mês seja marcado pela estabilidade e pela fartura, para que possamos viver com dignidade. Nós clamamos, Santa Edviges, para que as portas do emprego, do crescimento e da promoção sejam abertas para todos aqueles que esperam por uma oportunidade. Que cada currículo enviado encontre favor, que cada entrevista traga boas respostas e que este mês seja o mês em que veremos avanços significativos em nossa vida profissional. Pedimos também, Santa Edviges, que nos conceda sabedoria para administrar cada recurso que chegar até nós. Que não desperdicemos, mas saibamos investir, poupar e multiplicar com inteligência. Que aprendamos a valorizar cada bênção recebida, reconhecendo que tudo vem das mãos de Deus e deve ser usado para o bem de nossas famílias. Santa Edviges, afasta-nos das dívidas que nos prendem, que nenhuma cobrança injusta nos cause aflição, que nenhum peso financeiro nos roube o sono e que sejamos libertos da escravidão das contas. Que este mês seja o início de uma nova fase, onde poderemos andar de cabeça erguida, livres e fortalecidos pela graça. Nós confiamos, Santa Edviges, na tua poderosa intercessão. Sabemos que o céu se move quando tu intercedes por nós. E por isso, não temos medo de pedir grandes milagres. Pedimos abundância, pedimos riqueza, pedimos liberdade financeira, pois sabemos que tudo isso é possível pela bondade infinita de Deus. Intercede por nós diante do Senhor, Santa Edviges, para que cada semente plantada neste mês germine com força e cresça em prosperidade. Que cada esforço nosso traga frutos multiplicados e que os frutos se transformem em colheitas fartas. Que nunca falte em nossa vida o que é essencial e que possamos transbordar para ajudar os outros. Nós nos colocamos em tuas mãos, Santa Edviges, como filhos que confiam no cuidado de sua mãe espiritual. Guia-nos, protege-nos e mostra-nos que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não permitas que a desesperança tome conta de nós, mas renova em nossos corações a fé e a confiança na providência divina. Pedimos que a tua bênção nos acompanhe em cada passo deste mês, que possamos sair e voltar em segurança, que possamos trabalhar com motivação, que possamos enxergar oportunidades onde antes víamos dificuldades, que cada detalhe de nossa vida financeira seja tocado pela tua intercessão. Santa Edviges, acolhe os clamores sinceros de cada pessoa que ora conosco agora. Nós não sabemos o que cada irmão enfrenta, mas sabemos que muitos carregam dívidas, sofrimentos e medos. Que este mês seja para todos nós um tempo de libertação e recomeço, onde veremos a mão de Deus transformando nossa realidade. Nós declaramos, Santa Edviges, que este mês será um mês de milagres. Não aceitaremos a miséria, não aceitaremos a derrota, não aceitaremos o fracasso. Com fé, tomamos posse da vitória e proclamamos que a prosperidade chegou até nós. Querida Santa Edviges, hoje nos unimos em profunda oração para consagrar este novo mês sob a sua intercessão e proteção.
Viemos diante de Ti, cheios de fé e esperança, para clamar que este mês seja abençoado com prosperidade, fartura e portas abertas. Que os céus derramem sobre nós riquezas espirituais e materiais e que possamos sentir a presença divina conduzindo cada passo de nossa caminhada financeira. Santa Edwiges, advogada dos pobres e endividados, colocamos diante de Ti todos os nossos anseios e necessidades. Sabemos que Tua intercessão é poderosa junto a Deus e confiamos de todo o coração que Tu ouvirás o nosso clamor. Pedimos que, neste mês, o Senhor nos conceda meios dignos e honestos de prosperar, afastando de nós toda a escassez e miséria que nos impede de viver em paz. Que neste mês, pela Tua poderosa intercessão, a abundância chegue até nossos lares. Que não nos falte o pão de cada dia, que não nos falte o trabalho abençoado e que todas as fontes de bênçãos financeiras se abram diante de nós. Pedimos que a riqueza, a oportunidade e o crescimento cheguem até nós com facilidade e rapidez, como resposta de Deus às nossas orações. Santa Edwiges, protetora fiel, pedimos que elimine de nossas vidas toda energia negativa, toda a força do inimigo que tenta nos afastar da prosperidade e da luz. Que todo o peso de dívidas, preocupações e limitações financeiras seja retirado agora em nome de Jesus, pela Tua intercessão. Que possamos sentir a leveza de um mês novo, repleto de conquistas e realizações. Pedimos, Santa Edwiges, que reine em nossos lares a paz financeira, que nossas famílias vivam livres da angústia e da vergonha causada pela falta de recursos. Que este mês seja marcado pela alegria de ver dívidas quitadas, contas pagas e sobra em nossos bolsos para viver com dignidade e generosidade. Que este mês seja o mês da virada financeira em nossas vidas. Que todas as portas que estavam fechadas se abram agora com o sopro do Espírito Santo. Que novas oportunidades de trabalho, negócios e crescimento cheguem até nós, guiadas pela Tua intercessão e pela graça de Deus. Santa Edwiges, guia-nos pelos caminhos da prosperidade. Afasta-nos das escolhas erradas, das ilusões que nos afastam da luz e conduz nossos passos por rotas de vitória e abundância. Que possamos usar nossos dons e talentos para gerar frutos e, com isso, glorificar a Deus, que é a fonte de toda riqueza. Que este mês seja iluminado pela esperança renovada. Que a fé nos mova a acreditar em milagres e que possamos testemunhar em nossas vidas a transformação financeira que tanto almejamos. Que cada novo dia traga consigo sinais da providência divina, confirmando que nossas preces foram ouvidas. Santa Edwiges, intercede por nós junto ao trono do Altíssimo. Olha para os nossos corações aflitos e derrama sobre eles a paz da certeza de que não estamos sozinhos. Dá-nos a força necessária para vencer os desafios deste mês e a coragem de perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Clamamos com confiança que este mês será próspero, Santa Edwiges. Que os céus estejam abertos sobre nós, que os anjos do Senhor tragam boas notícias e que possamos viver o favor divino em cada área de nossas finanças. Que este mês seja marcado pelo extraordinário, pelo inesperado, pelo milagre que aguardamos. Santa Edwiges, pedimos que nos ensine a administrar bem aquilo que recebermos. Que a prosperidade que chegar até nós seja usada com sabedoria para abençoar nossas famílias e também ajudar aqueles que mais necessitam. Que a abundância não seja motivo de orgulho, mas de gratidão e generosidade. Que neste mês, cada lágrima derramada seja transformada em sorriso. Que a ansiedade dê lugar à confiança e que a insegurança seja substituída pela fé inabalável em Deus. Santa Edwiges, traz-nos a certeza de que o Senhor já está operando em nosso favor. Pedimos também que o inimigo não tenha espaço em nossas finanças. Que toda inveja,
todo mal olhado e toda palavra de derrota sejam anulados em nome de Jesus. Que tua proteção nos cubra e que nenhum mal chegue até nós. Santa Edviges, fortalece nossa fé neste mês. Que não deixemos de rezar, de clamar e de confiar, mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis. Que a nossa perseverança seja recompensada com vitórias visíveis e palpáveis em nossa vida financeira. Que a abundância que pedimos não seja apenas material, mas também espiritual. Que tenhamos saúde, paz, união em nossas famílias e um coração agradecido diante das bênçãos de Deus. Que possamos viver cada dia deste mês como um presente divino. Santa Edviges, lembramos de todos aqueles que também clamam neste momento. Unidos como irmãos em oração, pedimos que a prosperidade se espalhe por todos os que necessitam, para que ninguém fique sem o sustento digno. Somos uma só comunidade de fé, buscando a mesma vitória diante de Deus. Que este mês seja cheio de sinais de que o céu está conosco. Que possamos olhar para trás, ao final dele, e reconhecer que tudo mudou, que a virada aconteceu e que foi a tua intercessão que abriu as portas que antes estavam fechadas. Santa Edviges, depositamos em tuas mãos nossas preocupações, nossos medos e nossos sonhos. Confiamos que tu nos conduzirás ao caminho certo, ao encontro com a prosperidade que tanto desejamos e que Deus deseja para seus filhos. Clamamos com fé que este mês não será como os outros. Este mês será o tempo do nosso testemunho, da nossa vitória e da nossa transformação financeira. Santa Edviges, rogai por nós, abençoai este mês, conduzi-nos ao milagre e fazei-nos viver a abundância da graça de Deus. Amém.